Olá, eu sou a Dayana. Estou aqui para falar, então, a minha primeira vez que eu tomei a ayahuasca. Minha primeira experiência. Quando tomamos a ayahuasca, devemos ter um propósito. Quando a tomei a primeira vez, pedi a ela que me desse as respostas, as curas que eu estava procurando. Naquela época, dia 28 de novembro de 2020, na pandemia do Covid-19, eu sentia muita dor na minha lombar. E havia descoberto, através de uma ressonância, que eu tinha um defeito, uma deformidade na minha coluna, perto da lombar. E entre um ossinho e o outro, já praticamente não havia mais o líquido. Naquela cartilagem já não havia mais o líquido. E para não precisar futuramente fazer uma cirurgia, eu havia começado então a fazer fisioterapia e pilates. E com isso tinha conseguido amenizar a dor, junto com remédios que haviam sido passados para mim pelos médicos. Porém, queria saber da onde vinha e qual era o sentimento, ou qual era a energia, qual era a emoção, e até mesmo qual era a atitude que eu estava tendo para ter causado aquilo comigo. E a ayahuasca traria a mim essa cura e esse entendimento. Então, pedi a ela isso. Me coloquei à disposição dela e aberta a aceitar o que ela me diria. Quando entrei na força, tomei a medicina, e quando eu entrei na força da ayahuasca, a força da ayahuasca para mim, naquele momento, eu comecei a enxergar imagens com formas geométricas, todas coloridas, com luzes vibrantes. Elas se misturavam umas com as outras e formavam outras formas, como mandalas de luzes. Muito linda, assim, o sinal, a imagem. E eu estava sentada no chão. O meu corpo ficou com a coluna reta e as minhas mãos estavam no chão, com os dedos abertos, e os meus braços estavam firmes e esticados. Comecei a me perguntar por que eu estava tão rígida, tão dura. E ela, a ayahuasca, como se uma voz de dentro de mim, podia ser a minha inconsciência, podia ser o meu anjo da guarda, meu mentor espiritual, mas eu gosto e eu prefiro dizer que era a própria ayahuasca falando comigo. Então ela me disse que eu era uma árvore e que aquela firmeza era o meu tronco. Dos meus dedos, das minhas mãos, da base da minha coluna, que estava encostada no chão, as minhas pernas, que também estavam no chão, eu comecei a sentir como se saíssem raízes e se entrassem na terra e entrassem dentro da terra, entrando no solo, me trazendo um sustento ao meu corpo, ao meu tronco. Ela me disse para abrir os meus olhos, olhar para cima e ver a imensidão do céu. Era de dia. Era para que eu visse o céu azul, as nuvens brancas, o sol iluminando o dia. E ao fazer isso, ao olhar para o céu lindo, uma brisa suave começou a soprar. Ela balançava as folhas das árvores do lugar onde eu estava. E com isso, com aquela brisa, ela balançou os meus cabelos. E percebi e senti como se os galhos e as folhas da árvore que eu era estavam dançando junto com as outras árvores.
e que eu fazia parte dessa grande família chamada Terra. Foi uma experiência mágica, surreal, que eu nunca havia passado. Aí, dessa cena linda, com essa emoção de me sentir pertencente a esse planeta, a essa família Terra, a ayahuasca me perguntou se eu queria a cura. E eu disse que sim. Então eu comecei a sentir um embrulho na boca do estômago. E naquela época, uma coisa que eu detestava fazer era vomitar. E eu pensei, não, vomitar não. Eu não gosto. E ela me disse que eu precisava colocar para fora aquilo que estava me incomodando, aquele machucado, aquela ferida. Então eu comecei a peia. Dentro da ayahuasca, quando nós tomamos a ayahuasca e não aceitamos a cura que ela nos oferece, né? Então a gente começa uma peia. Fiquei um tempo ali, brigando contra aquele embrulho no meu estômago, que só aumentava. Porém, como fui lá para buscar essa cura, eu aceitei. Então, relaxei o meu corpo e permiti a cura. E nesse momento, eu vomitei. Mas não foi um vômito ruim. Pela primeira vez na minha vida, eu gostei de vomitar. Eu não fiquei com a garganta arranhando. Eu não fiquei com dor no meu peito de fazer a força do vômito. Eu não fiquei com aquele gosto ruim na boca. Simplesmente o vômito saiu. E a minha surpresa quando eu olhei pro vômito, eu tive uma miração. Eu tive uma visão no vômito. Era um pedaço da minha coluna que tinha um defeito. E a ayahuasca me disse que eu tinha recebido a cura da minha coluna. Claro que depois, quando eu olhei de novo, pro vômito, era só vômito mesmo. E desde então eu não senti mais essa dor naquela região. E além da cura, ela me ensinou como cuidar, no sentido de como levantar pesos, de como teria que ser a postura correta. E me disse também de sentimentos ou emoções que acarretam essas dores na lombar, como eu estar em um relacionamento ou em um trabalho ou em uma situação que não estou bem, que não gosto ou que nós persistimos em ficar lá, com esse relacionamento que eu não estou bem, com esse trabalho que eu não estou legal, com essa situação que não está me fazendo bem. E assim deixando ali aquela região doente. Ela me disse também que a nossa coluna é o nosso tronco e que se ela não está bem, isso quer dizer que a nossa estrutura, nossa estrutura também não está bem. Esse foi o primeiro ensinamento dela, a ayahuasca, para mim, Dayana Schwartzhoff de Lima. Onde precisamos prestar atenção ao que o nosso corpo está dizendo e procurar ler sobre isso. Depois desse dia, eu procurei em livros, textos, até mesmo vídeos no YouTube e encontrei o canal da Cristina Cairo. Ela fala sobre a linguagem do corpo. Comprei também uma coleção de livros dela e são de grande explicação, de grande ensinamento, esclarecimento. Ela descreve
com palavras que a gente consegue entender, com palavras que a gente consegue absorver e assim melhorar a nossa postura. Pretendo continuar a trazer para vocês mais vídeos com experiências que vivi e com os aprendizados que recebi. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência minha e que, se isso tocou em vocês e que vocês querem uma cura, vocês têm que querer. Olhem um vídeo meu atrás que está explicando de como fazer essa busca e essa procura por um lugar de confiança. Trarei mais vídeos também com explicações sobre a ayahuasca, sobre essas medicinas da floresta, essas medicinas maravilhosas que a Mãe Terra tem e nos dá. E espero que todos estejam bem e que estejam gostando. Querem deixar algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa? E que se eu souber responder ou puder responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou procurar e vou trazer a resposta. Certo? Um beijo. Gratidão.